Amigos, tudo bem? Deixa eu fechar aqui o WhatsApp. Então, esse final de semana eu estive com o Dr. Sérgio na aula, né, do curso Medicina e Espiritualidade, e estive também num evento de ufologia na Casa do Consolador. Então, a Mônica de Medeiros recebeu a Sheliana, ela respondeu várias perguntas, né, da assistência, estávamos em torno de 400 pessoas, foi muito bom. O Wagner Borges também foi uma palestra muito boa. Ele falou sobre cura pelas mãos, né, os chakras das mãos, e para isso ele falou sobre todos os chakras. O Wagner Borges, eu nunca tinha assistido ele pessoalmente, né, ao vivo. E de fato ele é bem-humorado, ele é um poço de conhecimento, ele faz questão de mostrar como as pessoas reproduzem conhecimento sem saber, sem checar de fato se é aquilo, né? Ele falou que os 7... Eu vou resumir, tá? Até porque não dá para falar sobre tudo. Mas ele falou sobre os chakras e nós temos chakras no corpo todo, né? Nós temos a nossa teia etérica, né? A nossa teia de proteção, ela é toda aeradinha, ela tem furinhos, porque nós temos poros na pele, não temos? Então, é a mesma coisa na nossa aura. Aí ele fala da aura, ele fala de energia, ele fala de prana, ele fala de reiki, ele fala de passe, fala do significado das palavras, de onde vem tal palavra, e como as pessoas vão reproduzindo o termo ou criando técnicas que são, na verdade, técnicas de passagem de energia. Então, para que você passe energia, ou seja, que a energia passe por você, você dê um passe, não precisa fazer curso, digamos assim. Né? E ele fala que ele aprendeu com a espiritualidade em desdobramento. Então, ele contou várias histórias dele, né, pessoais, mostrou muitas figuras, muitas fotos e tal. E ele explanou muito sobre os chakras. Então, ele disse que nós temos chakras no corpo todo, e os chakras considerados mais importantes são 7. E eles são 7 porque nós temos 7 glândulas. Então, nas glândulas principais, né? Que começa aqui em cima, que equivale à pineal, depois desce pituitária e vai até embaixo na glândula suprarrenal, que equivale ao Meng-Men, que equivale ali, pode juntar e dizer que é o chakra básico, tá? Que mais? Falou do baço, né, que o baço não é considerado um chakra principal, embora o termo esplênico venha do spleen, que é baço. Ele falou um pouquinho sobre a confusão que fizeram do chakra sexual e do chakra básico. Na verdade, que o chakra sexual é mais importante do que o chakra básico, e ele foi retirado em alguns livros. As pessoas não sabem o porquê que foi feita essa confusão, mas é porque, enfim, ele explica que quem colocou isso pela primeira vez era conservador, né? Era uma época que você não podia falar muito abertamente sobre sexualidade, e que hoje é super importante você saber tocar nesse ponto e saber que a energia sexual não é só a de fazer sexo. Então, falou sobre a Kundalini, a Sheliana também falou sobre a Kundalini como sendo uma energia super importante, mas que ela é perigosa, porque ela, na verdade, se você ativa e não está em seu equilíbrio, ela pode acabar trazendo muito estrago, né? Então, que deve ser feita com muita responsabilidade. As pessoas... É igual a querer abrir a visão, clarividência e o chakra do terceiro olho. Você precisa ter maturidade para que isso aconteça. Senão você não aguenta, né? Que mais? Ele falou uma coisa muito legal que eu acho válido compartilhar. Foi uma experiência que ele teve. A gente fica idealizando muitas pessoas, né? Mas Wagner Borges, Mônica de Medeiros, Robson Pinheiro, todos são como nós, assim, grandes estudiosos que se envolveram, se engajaram na espiritualidade e dedicaram sua vida a se aprofundar em conhecimento e a integração desse conhecimento, né? Porque é aí que é a sabedoria,
Não adianta nada você ter conhecimento e não integrar, porque a espiritualidade pede que se integre ao coração. Então, a gente acha que eles são acima e tal, porque o ser humano precisa de referências, né? Mas, na verdade, não. Eles têm experiências como a gente tem. Então, é bom que a gente desmistifique isso logo de uma vez. E essa experiência que ele contou ajuda a gente a desmistificar. Ele estava no banheiro da casa dele, fazendo a barba, pelado, de frente para o espelho. E aí, do nada, vem não vou dizer um download, mas um bloco de pensamento, assim, uma coisa dizendo assim para ele. É como se tivesse invadido a mente dele. Um pensamento assim, não existe nada após a morte. Não existe nada após a morte. Não existe nada após a morte. E ele falou, peraí, e isso é uma coisa que a gente tem com frequência. Eles invadem o nosso mental. A forma dos espíritos obsessores se manifestarem em nós é pelo nosso mental. Se a gente não tem técnicas que nos ajudem a nos mantermos vigilantes dos nossos próprios pensamentos, ou seja, com a mente mais calma, técnicas como meditação, você não vai nem perceber e vai começar a se envolver com aquilo, vai ficar irritado, vai mudar de humor, vai ficar angustiado, vai ficar triste, né? Vai ficar igual uma barata tonta na existência. Então ele falou, veio esses pensamentos, vieram, e ele parou, peraí, isso não é meu, de onde é que está vindo isso? Aí quando ele olhou, tinha um ser dentro do box, um espírito que estava mandando isso para ele. E o espírito estava assim, não existe nada após a morte, não existe nada após a morte. Não... Gente, muito bom, né? E aí ele falou pro espírito, olha, se não existe nada após a morte, o que é você? Né? Você é a prova de que existe algo após a morte. E aí, assim, ele quebra a força do espírito e tal. Então, assim, por que eu quis compartilhar isso? Porque eu acho que a gente, bem ou mal, a gente precisa se fortalecer, né? Com as experiências que temos. Essa troca é o principal. E ninguém, absolutamente ninguém, está livre de entrar um espírito desse dentro da casa. Ou vários. Entende? Isso é normal, isso acontece. Isso é só uma questão da gente, opa, peraí, deixa eu ver aqui, sintonizar. E a gente que não tem evidência, né? A gente pode entrar com isso facilmente. Agora, cada um com o seu desenvolvimento mediúnico, com o desenvolvimento da sua sensibilidade, pode se ligar quando é um ataque, quando vem de você, quando vem de fora. Né? Quando é uma coisa que invade, assim, poxa, você muda do nada, isso tem aí alguma coisa, entende? E se ficar muito constante, que é a questão, né? Se ficar muito constante, aí você procura ajuda de uma entidade ou de algum local, de alguma egrégora que possa te trazer um alívio em relação àquela invasão, né? Porque eles invadem mesmo. E, bom, isso a gente já está cansado de saber. Só queria contar a experiência dele. A Sheliana, né? Na verdade, a Mônica de Medeiros deu uma palestra também muito boa, dizendo que agora os contatos estão mais frequentes, né? As pessoas estão falando sobre isso. Chegou a hora, né? Ela fala da data limite de Chico Xavier, e a data limite é dia 20 de julho de 2019. Isso não quer dizer nada, não vai acontecer nada, não vai acontecer nenhum fenômeno extraordinário. Já estamos no processo, né? Só que se até aquela data o ser humano não entrar em algum tipo de colapso no sentido de guerra, de matança, de terceira guerra e coisas desse tipo, a gente não consegue dar a virada do planeta de regeneração, né? Então é a hora da gente ir acolhendo o conhecimento, não deixando para lá, sabe? Hoje não dá mais para negar. Você antigamente podia desencarnar e chegar lá e dizer assim, mas eu não sabia, mas eu não tinha nem como saber. Realmente não tinha. Hoje você tem. Então, assim, não... sabe, até falar sobre crenças, a psicologia fala de desmontar crenças, de reprogramação de crença, que às vezes você acredita em negócios que, sabe, que são dos seus pais, não são dos seus pais estavam enganados, aí você precisa reprogramar. Então, quer dizer,
Assim, todo mundo pode se questionar hoje, que está liberado, sabe? Não tem mais essa de ficar presinho. Então, quem fica preso é porque tá simplesmente se permitindo ser levado na corrente. E quem se permite ser levado sem autonomia, digamos assim, gente, vai ser levado por uma cultura que está preparando a gente para a preguiça. Tipo assim, eu tenho que trabalhar e ir para casa descansar, correndo, eu tenho que descansar. Quem é que tem que descansar, gente? Claro, me entendam bem. Temos que descansar, mas o negócio é a gente ir fazer o caminho curtindo. Por isso que é tão importante a gente se encontrar na Terra, nossa missão, nosso propósito. Para isso a gente precisa se questionar: o que eu estou fazendo aqui, para onde é que eu estou indo, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem é minha família, quem sou eu nesse núcleo, por que estou aqui, para onde estou indo. Hoje você já consegue, sabe? E fazendo esse percurso de questionamento, você entra num lugar de autoconhecimento. E num lugar de autoconhecimento, você entra num lugar de expansão. Num lugar de expansão, meus amigos, você expande a consciência. A consciência só expande de baixo para cima. Eu estou falando tudo que foi dito lá, só que nas minhas palavras. Você tem que estar bem na energia da Terra, você tem que estar bem enraizado na Terra. O Dr. Sérgio falou isso na aula dele. Então as coisas se costuraram. Você não pode querer expandir sua consciência, querer desenvolver sua mediunidade, querer começar de cima para baixo. Você vai se lascar inteiro, porque você não tem equilíbrio. O equilíbrio vem de baixo para cima, porque a gente está na Terra, a gente está num estágio do jogo que é terreno. Não queira negar isso, não queira pular etapas. Tá? E aí, você se ancorou na Terra, no que você está fazendo aqui, o que é para você, o que não é. Minimamente você sabe onde é que você está pisando, o que você não gosta, o que você gosta, quais são os seus limites. Isso é autoconhecimento. Qual tipo de pessoa que é legal você estar, você não está se negando, entende? A gente se nega de diversas formas. Então, você ser arrastado pelo fluxo evolutivo, tipo ser levado, você só vai trabalhar e descansar e beber. E vai deixando para lá. Você tem um monte de questão, você tem questionamentos, mas você não aprofunda em nada, você não chega a lugar nenhum, porque você está arrastado pelo trabalho, pelo descanso, pelo lazer, sabe? Não tem um propósito. Uma vez que você encontra o propósito, isso só vem de uma relação grande de autoconhecer-se. Não existe outro caminho. Se você não entrar em contato contigo, olhar para dentro mesmo, para suas sombras, com vontade, tudo vai estar ruim. O trabalho vai estar ruim, o terapeuta é ruim, o professor é ruim, o pai é ruim, o vizinho é ruim, o carro é ruim. Você não vai estar satisfeito. Aí quando você olha para dentro de verdade, agora eu sei quem eu sou, agora eu sei meus limites, vou me descobrindo. E vai tudo se encaixando, porque o propósito já está vindo, minha criatividade já aflora, eu não permito deixar de ser quem sou. No estágio que estou. Sei onde estou pisando em mim mesmo. Estou me explorando, estou me descobrindo, estou me permitindo. Então você começa a fazer essa conexão e é dessa conexão que você vai crescendo aqui, ó, expandindo aqui, ó. O que as pessoas estão fazendo hoje? Elas estão querendo fazer um caminho espiritual forte, ali, bem forte. Vamos lá, vamos para a Kundalini, vamos estourar essa Kundalini aqui. Já vai lá direto para a aula de Kundalini. Nem percebe que entra num processo meio de loucura, entendeu? Que eu diria que acaba sendo egóico. A espiritualidade toma aquele tom egóico que a gente já conhece em várias pessoas. Então, tudo também é um processo. A gente torce para que essa onda egóica ainda esteja na hora de ser vista e revista, né? Ego sempre vai existir em algum ponto, mas assim, tem gente que chega num lugar de não ter muito retorno, né? Assim, de retorno mesmo, que se perde, né? Fica buscando, que é um dos casos, assim, essa galera que toma ayahuasca e não volta, né? Fica meio doidão.
Por quê? Porque quis ir para lá, para expandir, estava na motivação boa, mas não se começa de lá para cá, meus amigos. Você tem que fazer muito bem a base, senão você pode abrir para psicose, para transtornos de verdade. Você vai abrir gaveta, você não consegue isso tudo, eu já falei em outros vídeos. Tá? Então, o Dr. Sérgio também falou sobre isso. É interessante que ele também falou sobre a glândula suprarrenal, que o Wagner Borges também falou. Não falou assim, o Wagner Borges não falou detalhadamente como o Dr. Sérgio falou na aula, né? Mas a aula do Dr. Sérgio foi sobre estresse, né, e os impactos disso. Muito interessante essa aula também. Mas vamos voltar lá para a cultura que nos incentiva a preguiça, né? Então, se você for mergulhar aí dentro de você, várias coisas que você diz que não dá para você fazer, se você tomar uma consciência, uma presença, se você der uma presença maior na coisa, se libertar das armadilhas mentais e ir um pouquinho mais para cá, você vai ver que é possível sim, sabe? É possível fazer muito mais do que se faz. E aí a Mônica de Medeiros bate muito na tecla que todos os mestres bateram, que é o servir. A gente não precisa de absolutamente nada para servir, para fazer o bem para alguém, né? E a gente está sempre tão achando que tem que fazer o nosso. É igual, eu tô agora explorando muito essa parte de finanças, né? De você investe, onde é que investe? No Tesouro Direto, no Selic, vou arriscar, não vou arriscar? Como é que organiza dinheiro, gente? Então, eu estou nesse aprofundamento e você começa a perceber que, de fato, aquilo que você achava que você não podia, você pode. E você pode muito mais. Tudo depende do seu trabalho interior em ir desmontando suas próprias barreiras mentais. Você querer ver, você querer se tornar consciente, é você querer se tornar responsável. E se tornar responsável, sim, é aguentar as coisas. De coração aberto. Eu quero, quanto mais responsabilidade para mim, melhor. Sabe por quê? Porque isso me torna grande. Eu não tenho preguiça agora de, porra, eu vou ficar rica e vou ter que pagar mais imposto. Será que vale a pena? Poxa, ser rico dá trabalho. Eu quero esse trabalho. Sabe? Não quero enriquecer por enriquecer, por futilidades da vida. Tá cheio de gente fútil rica aí, sabe? E eu quero poder enriquecer para poder dar o melhor para o mundo. Porque eu sei que com dinheiro eu posso mais. Mas, ao mesmo tempo, gente, não precisa de dinheiro para servir, para fazer o bem ao próximo, para expandir, sabe? Então, a gente foi para vários lugares esse final de semana. Depois fechou com a Sheliana, né? A Sheliana... Bom, peraí, antes disso, a Mônica de Medeiros falou bastante sobre os contatados, falou sobre a confederação, né? A Federação Galáctica, sei lá. Eu não entendo nada de extraterrestre, não tanto quanto eu gostaria, mas é porque é uma coisa de cada vez, né, gente? A gente vai abrindo devagar. E, aliás, você indo para esse tipo de curso que eu tô com o Dr. Sérgio, para esse tipo de evento de ufologia, você vê que você não sabe nada. Não sabe nada mesmo. A gente, quanto mais estuda, mais a gente vê que a gente não sabe. Isso é um fato da existência. E quem acha que sabe é um ignorante. Entendeu? Porque você vai para um lugar desse, você vê, cara, eu juro para vocês, eu só estudo na minha vida. O tempo que eu tenho de lazer, eu não consigo não estudar. Vocês sabem como é que é isso. Então você chega num encontro desse e fala, caraca, e ainda não sei nada. É isso. E que bom, porque é infinito. Aí você compreende, você tem uma dimensão do infinito que é a coisa. Eu quero mais mudar, eu quero mais expandir, eu quero mais não saber mesmo. Sabe? Gente, é muito louco, né? E aí, a Sheliana, ela abriu, na verdade, falando sobre os animais. E ela colocou uma grande urgência na abertura da consciência em relação ao que está sendo feito com os animais.
Então, e realmente é muito grave, é de chorar, né? Eu chorei lá. Eu chorei porque tinha um casal que faz um trabalho com tigres, com leões, com felinos, e é de chorar, porque a gente sabe a sensibilidade deles. Quem tem um animal sabe a sensibilidade, a inteligência, a emoção, e eles precisam da gente. Né? Ela falou que Jesus disse que quando o animal não temer mais o homem e tal, então os animais eles vêm para a gente para também evoluir com a gente. Quando os meus animais, meus cachorros matavam um gato, se deixar eles ainda matam, mas a minha missão aqui para eles é deixar eles mais amorosos, sabe? É dar amor para eles. Eu não quero que eles saiam daqui piores do que chegaram, porque eles também estão em evolução. Então, é muito comprometimento quando a gente mata um bicho. É muito comprometimento, principalmente a forma que se mata um bicho. Então, para o bicho estar na nossa mesa, a gente precisa, olha, ninguém precisa parar de comer carne radicalmente, não. Não é disso que se trata. Mas é, pelo menos, ter a consciência real de que tem bicho morrendo de uma maneira terrível. Eles, quando desencarnam, são recolhidos traumatizados, eles precisam tomar medicação, eles precisam receber tratamentos por conta do que aquilo causa de trauma neles. É igual o cara que vai para a guerra e fica com o transtorno mesmo de estresse pós-traumático, são sintomas horrorosos, limita a vida da pessoa. O animal fica com esses registros também no pós-desencarne. Depois ele volta para a Terra e é com medo do homem. Então, essas pessoas trabalham para ajudar os animais gatos, foram estuprados por homens. Não dá vontade de chorar, cara? De pensar nisso? Como aqui ainda existe gente tão animalizada? Ah, porque estava bêbado. Porra! Não interessa, cara. Porra! Então isso, assim, é muita maldade a forma que os bichos morrem para a gente comer eles, o estresse que eles sofrem. Então, se a gente minimamente começasse a pesquisar onde é que se cultivam, criam animais sem tanto sofrimento e de uma forma humana, empática, sabe? Porque foi o que a Sheliana disse. Tem seres humanos aqui que estão há milênios comendo carne e não vão deixar de comer carne porque não vão conseguir, faz mal até. Né? Mas a consciência precisa ser aberta da forma que está sendo feito. Ok, ponto. E outras pessoas fizeram outras perguntas que eu acho que foram legais, duas delas para compartilhar aqui. Uma delas perguntou sobre as mulheres. Eu faço um trabalho de grupo de mulheres e gostaria de saber, do ponto de vista daí, fora da Terra, como é que pode ser esse trabalho feito, alguma sugestão, né? A Sheliana, do jeito dela, falou assim, enquanto vocês se separarem, homens e mulheres, porque lá todo mundo é andrógeno, né? Diria bissexuais, assim, lá não tem mais essa questão de desigualdade, igualdade, todo mundo já é igual roupa. Aqui a gente tem um monte de questão com roupa, e lá não tem mais, não é uma questão para eles. Então ela disse que enquanto vocês se separarem, né? Porque os homens se julgavam superiores às mulheres também muito por conta do que a igreja trouxe, né? Os ensinamentos até de Adão e Eva. Mas assim, eu que estou falando isso, tá? A mulher, pelo que eu entendi, tá? E pelo que o meu coração sempre me disse, a mulher, quando começa a entrar nessa coisa de vamos trabalhar a mulher, o feminino, eu até entendo a proposta desses trabalhos e como é o resgate da própria mulher com o próprio feminino dela, que foi machucada pelo o masculino atravessou na frente, tal, compreendo. Mas assim, já é uma separação.
as mulheres querendo seu poder, tudo que é radicalismo, é feminismo, sabe? E a gente tem que sair disso, porque nós somos iguais e ponto. Foi um erro achar que não. Nós somos iguais e acabou. Essa coisa de ficar a mulher querendo conquistar, isso já foi. Nós já conquistamos, já somos. Senão a gente vai ficar masculina. Ninguém precisa competir, não. Agora a gente já está dentro. Então agora é só uma questão de ir devagar, a gente vai mostrando. Aqui viemos e todo mundo tem espaço. E é isso. E tá tudo bem, isso é o equilíbrio do masculino e feminino. Essa questão é muito interessante, né? O ser humano gosta de briga, de competição, e nem se percebe que está entrando. O ser humano nem percebe. Eu estou falando isso porque, de fato, essa coisa de as lutas são necessárias, eu compreendo. Para que possa haver um equilíbrio. Mas chega uma hora que tem que sair do piloto automático isso. Peraí, já logramos, já conseguimos. Então agora é só uma questão de né? Sem essas defesas todas que a gente criou. Sheliana, ela respondeu mais uma pergunta que eu achei interessante. O rapaz falou assim: Sheliana, nós aqui vamos ter o que chamamos eleições. Está se aproximando tal, a data. E eu queria saber de você, o que você acha sobre esse risco que nós sofremos? Nós estamos agora prestes a sofrer um retrocesso. Como é que tá, não sei o que por aí? Ela só respondeu o seguinte: Brasil pagará um karma coletivo. Mais ou menos isso, tá? Não é, gente? Falta um pouco mais de consciência do que está acontecendo. As pessoas simplesmente é aquela velha história do radicalismo da bandeira. E sem saber, você querendo defender uma coisa e se fechando para outra. E se essa outra coisa acontece no lugar da que você queria, você sofre. Quem é que sofre, gente? É você. Você vai ter 2 trabalhos. Ou você vai ficar preso aí, nesse sentimento de frustração, de revolta, de não aceitação pelo que é. A gente está achando que aqui é só individual, né, o negócio, mas é coletivo também. Em termos espirituais, existe karma. Existe enfim, não vou entrar aqui nesse mérito, porque depois vão dizer que isso, eu, aquilo, que eu tô não sei o que, não sei o que. Eu não tenho o menor problema de ter meus posicionamentos, mas meus posicionamentos eu guardo pra mim hoje em dia. Sabe assim? Quem tem afinidade comigo, eu compartilho também. Porque é um erro crasso, assim, feio mesmo. É uma prova de falta de evolução, sabe? Tô dizendo que eu sou evoluída, mas é uma prova de ser primitivo nesse aspecto, de não acolher o diferente, sabe? De não reconhecer que, o outro também tem espaço e que tudo é consequência e que tá tudo matematicamente certo, não tem nenhum erro. Se vocês querem saber, não tem nenhum erro no que está acontecendo, tá? Embora eu saiba... Não vou falar. Não vou falar, gente, sabe por quê? Eu tô só com uma câmera aqui e aí dá a sensação de que eu tô super aqui na minha intimidade e tal. Só que não, né, gente? Só que não. Então, aí, só para fechar, a aula do Dr. Sérgio falou sobre estresse, sobre não sei o quê, e uma coisa que eu acho interessante falar para vocês é que quando a gente vou falar de uma maneira assim, minha, tá? Como eu absorvi o que veio de lá. Como eu estou trabalhando com constelação familiar também, tem muita coisa que está entrando assim, que tudo se encaixa, né? Tudo tem articulação. Então, ele estava dizendo como a nossa química cerebral fica alterada quando o nosso pai quer que a gente faça alguma coisa. No sentido, a voz do pai, a voz do superego. Estou falando com as minhas palavras, tá bom?
fica aquela coisa assim, preciso agradar meu pai. Mesmo que seja no plano de fundo do inconsciente, reproduzindo crenças e tal, né? Preciso agradar meu pai. Preciso fazer o que meu pai pede. E aí você acaba levando a sua vida para um lugar sem que você note e que isso muda a química cerebral ao longo do tempo. Você se especializa em fazer o que o outro, em saber o que o outro quer de você. Não só o pai. Você se especializa, isso é até um tipo de desenvolvimento mediúnico. Você desenvolve aquela sensibilidade de já bater o olho numa pessoa e saber o que ela espera de você e você já automaticamente faz aquilo que ela espera de você. E ele diria que se cria um transtorno dissociativo. Sabe assim, quando você dissocia, é como se você tivesse uma personalidade diferente de quem você é. Então, olha, vejam quanto isso é comum de acontecer, né? Pessoas que se especializaram ao longo da vida em fazer o que o outro espera delas. O que vai muito ao encontro daquele assunto lá de que fomos treinados para a preguiça. E desconhecemos o nosso próprio poder no sentido de execução. Nós não sabemos metade do nosso poder de execução, nem um terço. É o que eu digo. Quando a gente começa a ler sobre finanças e como organizar o dinheiro, de fato, você começa a perceber o quão despreparados estamos. Mas e que é muito possível. É óbvio que é. Só que a gente não foi treinado para isso. A gente reproduz quem? Nossos pais, ou enfim. Tá? Então, assim, altera toda uma química, é um tipo de mediunidade. Ele coloca como sendo assim, a pessoa desdobra para saber o que o outro quer dela. Ela cria uma espécie de sensibilidade absurda para descobrir. E aquilo se torna uma coisa, sabe, com o uso desse tipo de sensibilidade, com o desenvolvimento, já fica automático. E isso é super perigoso. Porque depois a gente se pega um adulto desconectado dos nossos propósitos, infeliz, cheio de sintomas, cheio de transtorno, pedindo ajuda, ou sem saber como sair, criam coisas maiores em termos de saúde mental ou física, né? Problemas graves, por desconexão com a própria alma, porque permitiu que a voz do pai fosse maior. Então, a voz do pai é sempre importante e uma relação comprometida com esse pai, seja por dependência ou por ausência, ou seja o que for, causa um impacto no sistema e a pessoa fica com falta de direcionamento na vida. Então, o pai é responsável pela cabeça, pela direção, né? E a mãe é mais pelo tronco. Então, que fala da prosperidade. Claro que você não pode conseguir prosperar sem direcionamento, ou então você prospera em algo que não foi para você, que veio do pai, né? Veio de fora. Então, nosso trabalho é todinho, gente, entrar em contato com o que temos dentro, já viemos com a semente para despertar. Tá bom, meus amigos? Ficou longo, mas era isso, tá? Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijão!